a respeito da palavra que eu ia ministrar. Essa palavra foi ministrada lá na igreja há uns 2 meses aos jovens. E eu sempre faço prova com Deus daquilo que a gente vai ministrar, porque a palavra, antes de cortar, a gente pregar ela daqui de cima, ela cortou a gente primeiro. Isso eu aprendi com o pastor Valdir. Um dia eu vi o senhor falando isso. Primeiro a gente toma a bordoada, para depois a gente poder pregar. Deus alinha primeiro a gente, para depois fazer através da gente. E eu estava ali falando com o Jefinho falou: descansa o coração. Para aqueles que já ouviram, é um lembrete a mais. Para aqueles que ainda não ouviram, Deus vai falar essa noite ao seu coração. E eu estava aqui, e bem na hora, o último louvor que eles louvaram aquele: leva-me mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer. E foi bem no dia que a gente estava lá na igreja, André, e eles começaram a tocar esse louvor antes de eu subir para pregar, pastor Valdir. E daí Deus me levou a pensar num mergulho. Eu falei: olha o que nós estamos cantando. E tem uma técnica de mergulho livre, que quando a gente mergulha sem nada de equipamento, porque Deus não vai usar meios humanos para te levar fundo nele, é a palavra, é Ele quem vai te levar. E aí o mergulho livre, você vai a uma certa profundidade. Só que se você tentar voltar muito rápido, sangra o nariz, sangra os ouvidos. E eu falei aquele dia: não tem volta. Você cuida do que você está cantando. Você está falando que você quer ir mais fundo, que você quer ir mais fundo. Nós vamos chegar numa profundidade e não tem mais como a gente voltar. Se a gente voltar, nós vamos se arrebentar. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós louvamos. E aí eu falei: e de repente você vai estar numa profundidade, e você vai achar que você está ficando sem ar, e aquilo está te incomodando, e fica tranquilo. A Lilian lembra bem disso, né, Lilian? Foi um dia que nós estávamos lá. Falei: é só você encostar sua boca na boca de Deus, porque aquele que te chamou vai soprar o ar de volta nos seus pulmões. Ele está lá embaixo te esperando para soprar o oxigênio no seu pulmão. Pode ir fundo nele, ele não vai deixar você morrer afogado. Mas se você voltar da onde nós já estamos, aí é perigoso. Amém? Queria convidar vocês para abrir as vossas Bíblias em Efésios 6. A carta que Paulo escreve aos Efésios 6. Efésios 6, de 10 a 20. Um texto bem conhecido da igreja. Quem já não viu falar das armaduras de Deus? Estamos vivendo em um tempo de batalha espiritual, todos sabem disso. Principalmente aqueles que vieram no revisão. A pastora Adalberto tem ministrado a respeito do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo visível. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo visível. E Deus está chamando essa juventude para que sejam equipados, para que possamos suportar as astutas ciladas do maligno. Porque o diabo não está contente com o que a igreja tem feito, tem pregado. Eu sei que o que sai desse púlpito é o mesmo do que sai de lá. Falei para o pastor Valdir: quando eu entro nesse lugar, me dá até uma tremedeira, eu sinto um peso de glória. Pensa no lugar que eu fico feliz é de vir aqui. Esse lugar é muito bom, irmãos. Eu cheguei aqui às 7 horas, pastor Valdir. Eu acho que fui um dos primeiros, só tinha os músicos aqui em cima. Até o André não estava aqui. E Deus está levando a gente a uns lugares, mas nós precisamos nos equipar, para nós não tomarmos bordoadas, sermos pegos desprevenidos, porque o diabo ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Efésios 6, de 10, ele começa dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde é a nossa luta? Nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Muitas vezes pessoas têm gasto energia lutando na carne. Não, nós somos chamados nos lugares celestiais. Você vai lutar em jejum, em oração, em intercessão. É assim que nós lutamos nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
Irmãos, prestem atenção que ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. A Bíblia já nos orienta que vai haver o dia mau. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e em oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica para todos os santos, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Querido e amado Pai, graças lhe damos, ó Deus, pelo teu infinito amor. Que neste momento, ó Pai, a sua palavra flua, Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir os corações, abrir os ouvidos espirituais, ó Pai. Que tudo aquilo que for dito, ó Deus, venha diretamente do teu trono, ó Pai. Nos colocamos diante do trono da tua graça, ó Pai. Nos rendemos a ti. Ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Agradecemos por cada jovem que aqui está, ó Pai. Por cada família aqui representada, ó Pai. Obrigado por tudo, por este dia, ó Deus. Por esta igreja, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa meditação, há um tempo atrás, Deus trouxe ao meu coração a respeito de algumas situações que nós estávamos vivendo na nossa casa, a respeito de batalha espiritual e algumas coisas. Quando você começa a entrar em alguns lugares em Deus, no Evangelho, você começa a prosseguir, você começa a subir um pouquinho mais o nível, você começa a ir um pouquinho mais fundo, a gente começa a sentir o peso da batalha. Isso é notório, irmãos. Eu vejo pessoas que chegaram no Evangelho agora, pessoas que começaram a caminhar agora, e vejo também os pastores, o pastor Valdir, o pastor Adalberto. As lutas são mais pesadas para essas pessoas que ministram, pessoas que cuidam de vidas, que alinham vidas, que se colocam na brecha pelas pessoas. E Deus vinha ministrando isso no meu coração, porque Deus está nos levando aí a um tempo de entendimento, onde nós não podemos mais brincar de ser crente. Ou nós somos crentes de verdade, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está pegando, muitas vezes você está andando distraído, mas o diabo, ele não se distrai. Eu estou falando isso porque nós estamos falando para um público jovem. E você sabe como que jovem é disperso, muitas vezes as coisas às vezes passam, não, isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada. Mas muitas vezes as nossas escolhas nos dias de hoje vai interferir no nosso futuro. Por que eu digo isso para você? Porque para uma pessoa que já ouviu o que nós ouvimos, algumas coisas não pertencem mais ao nosso dia a dia. Isso são coisas no espírito que nós temos que se atentar para o que Deus está fazendo. Nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus quer conosco. Não simplesmente vir à igreja e vir embora, não. Esses dias eu falei aos jovens lá da igreja, nós estamos confundindo passar pelas portas da igreja com os portais eternos. Nós achamos que muitas vezes nós vamos entrar no céu como nós entramos na igreja, de qualquer jeito, displicente, cheio de pecado, cheio de falhas com Deus, sem compromisso. Não, o mundo espiritual é mais real do que o mundo visível. Nós estamos acostumados a entrar por aquelas portas e sair de qualquer jeito, mas no céu não vai ser assim. No céu é um ambiente onde ou nós realmente entramos em santidade ou ficaremos de fora. Por isso é um tempo que Deus quer despertar a igreja. Deus está chamando a igreja para se revestir de toda a armadura, de toda a armadura. Se você pegar o começo do texto, ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. E nós vamos decorrer o texto, nós vamos saber o porquê toda. Efésios foi escrito por Paulo em torno de 60, 61 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. Você tem ideia, uma pessoa presa escreveu um livro como Efésios?
Hoje nós temos tanta liberdade de fazer tantas coisas para Deus e não fazemos. Muitas pessoas escreveram, igual Paulo escreveu muitas cartas debaixo de muitas passagens ele passou preso, louvando a Deus. Preso, louvando, ganhou até os guardas da prisão. O mundo espiritual é mais real do que o físico. Depois de escrever Colossenses, Paulo escreve a carta para os Efésios, vendo a igreja como um corpo de Cristo e como instrumento de Deus para confundir e derrubar os poderes malignos. Quando Paulo escreve Efésios, ele viu que a igreja tinha um potencial enorme, mas para isso ele precisava escrever Efésios dizendo: gente, precisa se alinhar, precisa tomar armadura, precisa ter postura. A igreja é uma potência na terra, se ela souber realmente o valor que tem isso aqui, se nós dermos valor a isso aqui, ninguém pode segurar a igreja. Mas quando eu digo dar valor a isso aqui, é realmente viver o que está aqui. Não você deixar isso aqui aberto lá no Salmo. Não você, muitas vezes uma pessoa fala: mas é falta de respeito você deixar a Bíblia aqui. É falta de respeito quando nós não cumprimos a Bíblia. Independente de onde você deixe ela tem que estar acima de tudo no teu coração, acima de todas as coisas. Ele escreve essa carta para várias congregações. Efésios revela o mistério de Deus, da igreja, como nenhuma outra intenção secreta de Deus em formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra, através da união dos povos, tanto judeus como gentios, a fim de equipar, habilitar e amadurecer o seu povo, para que através deles estendam a vitória de Cristo sobre o mal. O que Paulo quis dizer aqui em Efésios é que nós nos habilitemos para lutar e que nós vamos avançar sobre o mal e que ninguém vai parar a igreja. Na carta de Efésios, Paulo começa falando sobre, de 1 a 3, a posição do cristão em Cristo e nos lugares celestiais. Se nós prestarmos atenção, ele deixa a armadura por último. Primeiro ele fala da postura cristã, o nosso lugar é em Cristo e nos lugares celestiais. Nós estamos falando de batalha celestial. Então ele fala do nosso é em Cristo e dos lugares celestiais. De 4 a 6, os passos do cristão na igreja, na vida normal, moral, na vida social e na luta espiritual. É um passo a passo. Henrietta Mears, no seu livro Estudo Panorâmico da Bíblia, diz que Paulo parece apresentar um quadro do templo de Cristo em Efésios, no qual o cristão pode entrar. Ela diz que é um quadro com várias fases, com vários compartimentos, e ele vai de passo a passo. Você entrou em um nível em Cristo, entrou em outro nível, lugares celestiais, entrou em outro nível, aí até você chegar nas batalhas espirituais. Você não tem como cortar, você tem que passar passo a passo. É um quadro, ela apresenta como um quadro. É um santuário dedicado ao Senhor. No 2:21 fala a respeito disso de Efésios. São 6 salas magníficas deste grande templo, uma sala após a outra. Ela fala de cada capítulo, é como se fosse uma sala, a qual você passou por essa, abre a porta e entra na outra. Passou por essa, abre a porta e entra na outra. Aí por último, na 6ª, agora você reveste a armadura de Deus. Primeiro ela alinha a sua vida, depois você vai para a armadura. Você não tem como colocar a armadura de Deus de qualquer jeito. Você não tem como pular nenhuma sala, pastor Valdir. Você tem que passar uma a uma. E hoje nós entramos na sala da batalha espiritual, onde está pendurada a armadura completa de Deus. A armadura é dele e não nossa. O próprio Deus que nos manda vestir, a fim de que estejamos protegidos. Irmãos, a Bíblia, é engraçado porque muitas vezes a gente fala assim: o Novo Testamento é a época da graça, o Velho Testamento é a lei. As coisas do Velho Testamento estão repetidas no Novo, só que maneiras diferentes. No Velho Testamento nós temos o templo, onde tinha o átrio, o santo e o santo dos santos. O que aconteceu com a vinda de Cristo? Nós somos o templo. Nós somos o templo. Então Cristo está em nós. Aí você fala: o que é o átrio? O átrio é o que vocês estão vendo, é esse corpo. É a parte de fora onde todo mundo tem acesso. E o santo? O santo é a alma.
são os sentimentos, as nossas emoções. Poucas pessoas têm acesso, os mais chegados. O André que anda comigo, talvez ele tenha acesso ao santo, meus filhos. Por quê? O santo, algumas pessoas tinham acesso. É só aqueles que a gente permite entrar. Mas no santo dos santos, só tinha uma pessoa que entrava: o sumo sacerdote. Quem que é o nosso sumo sacerdote hoje? Cristo. No seu espírito, dentro de você, no íntimo do teu espírito, só Jesus pode entrar. Então as coisas se repetem, é só você prestar atenção. O mundo espiritual é por etapas. E se você não abrir o seu templo, o santo do santo, para Deus entrar em você, ninguém pode fazer. Existe um lugar dentro de você que só o sumo sacerdote pode entrar, que é Jesus Cristo. Eu fico meditando a respeito de tantas coisas que Deus tem feito através de nós, mas antes Ele faz em nós. Antes Ele faz em nós. Essa semana eu estava ministrando sobre Isaías. A primeira condição de Isaías que ele viu: ai de mim. O problema é que muitas vezes nós temos visto a palavra e usado para clarear os outros e não clarear nós mesmos. Se nós queremos entrar em batalhas espirituais e não se arrebentar por aí, precisamos olhar para nós mesmos primeiro. A primeira verdade que vejo aqui é: a nossa força vem do Senhor e o poder está na sua palavra. Irmãos, da onde vem a nossa força? Do Senhor. É o Senhor que nos dá força. Nos demais, irmãos, Efésios 6 diz: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu gostei quando Joel abriu o culto, ele falou salmos, eu deixei até anotados: pois tu és o Deus, a minha fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. Davi entendeu tão bem isso, que a força pertence ao Senhor, que no livro de Salmos existem mais de 1500 citações que falam sobre isto. Sobre o Senhor é minha força, Ele é minha fortaleza. O Senhor é minha força, o meu cântico, e fez de mim salvação. Salmos 118, 14. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é poder de Deus? O Evangelho, a obra da cruz. Aí está o poder de Deus. Irmãos, podemos entrar nessa sala. Existe uma antessala chamada Calvário, a qual todos temos que passar para ter acesso. A cela da armadura, a sala da armadura. O problema, irmãos, é que nós temos muitas pessoas que estão querendo usar partes da armadura de Deus sem passar pelo Calvário. A última sala antes de você entrar na sala da armadura, existe uma sala chamada Calvário. Se você não passar pelo Calvário, não passar pela cruz, você não tem legalidade para tocar em nada do que Deus deixou para você. Essa é a chave que abre a sala da armadura, pastor. Uma sala chamada Calvário, temos que passar por ela. O que precisamos considerar é que o poder de Deus está na cruz de Cristo. E podemos entender que sem cruz não existe salvação. E sem salvação, sem poder. Porque a Bíblia diz em Romanos que o poder de Deus para a salvação: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder. O poder é o Evangelho. Se você não participar da cruz, nada de poder para você. Muitas pessoas estão achando que vão tomar posse daquilo que Deus deixou, sem morrer juntamente com Ele. A Bíblia diz que o nosso escrito de dívida foi rasgado na cruz. Se você não passar pela cruz, você ainda anda com a duplicata na mão do diabo. Temos que passar pela cruz. Senão teu escrito de dívida ainda está lá. Só Jesus tem o poder de rasgar ele. Uma vez que passarmos pela cruz, não podemos e não temos mais o direito de permanecer nas arquibancadas da igreja, vendo uma meia dúzia de pessoas lutarem contra as astutas ciladas de Satanás. Quando entramos nesse ambiente no mundo espiritual, é impossível vencer sem a armadura. Eu falo que aos crentes 6 horas por mim. Quando nós passamos pela sala do Calvário, quando nós começamos a entender algumas coisas no mundo espiritual, nós precisamos
ajudar aquelas pessoas, os pastores, as pessoas que estão à frente da batalha em oração, vigília 24 horas. Onde você vai passar a noite? Existe lugar melhor do que esse para você passar a noite orando? Isso é batalha espiritual, irmãos. Você sabe quando o pastor Valdir ganha a guerra? Quando ele sai para guerrear e uma igreja inteira fica intercedendo por ele. É as nossas orações, a nossa intercessão que vai ajudar aqueles que estão à frente da batalha. E isso são batalhas no mundo espiritual. Uma vez que você passou pela sala do Calvário, tomou a armadura de Deus, não temos mais o direito de ficar sentado nas arquibancadas. Não temos mais esse direito. Precisamos trabalhar para Deus. Afinal de contas, fomos comprados por um preço que o mundo nunca viu, preço de sangue. Exemplo de um vestiário no mundo de um futebol americano. Quem já viu futebol americano, irmãos? Todos já viram? Quando Deus me deu essa ministração, eu fiquei imaginando. Você vê aqueles caras tudo equipado, tal assim, né? Lutando naquele campo e dá burdoada um no outro. Ninguém se machuca. Eles estão todos equipados. Mas se a gente olhar aqueles homens antes de se vestir, o que nós vemos? Uns têm barba, outros não têm. Uns são altos, outros mais baixos. Uns são magros, outros são fortes. Mas quando eles colocam aquela armadura, eles se nivelam entre eles. E eles estão preparados para participar daquilo para o qual eles foram chamados. Só que ainda existe uma coisa diferente. Porque nas costas deles existem o nome deles. Mas quando nós colocamos a armadura de Deus, quando o Satanás olha para você, naquela armadura está escrito: comprado e lavado, remido com o sangue do Cordeiro. Naquela armadura não tem o seu nome, tem o sangue de Jesus. E aí Satanás não pode encostar em você, porque a armadura é dele, não é nossa. É o sangue dele que nos cobre, pastor. A armadura é dele. Só que o problema é que muitas vezes nós estamos querendo entrar no jogo, participar das coisas, só que estamos entrando num campo sem equipamento, sem armadura, e estamos se arrebentando. Você imagina aqueles caras do futebol americano, se colocar um homem daquele, sem nenhum equipamento, para jogar com todos aqueles, o que vai acontecer na primeira pancada que ele tomar? Vai acabar com ele. E é o que tem acontecido com muitos crentes, que tem vivido, bem dizendo, num evangelho morno. Não pega a armadura, se pega pela metade. E aí sai para o campo de batalha e ó, toma. Você precisa dessa armadura, porque essa armadura está com o nome de Cristo nas costas. Esses jogadores ainda têm os seus nomes nas camisas, mas nós não. Quando colocamos a armadura, nós temos o sangue de Cristo que nos cobre. Quando Davi coloca a armadura de Saul, ele não aguenta e pede para tirar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer que você trabalhe com armaduras humanas, com metodologia humana. Deus mandou nós colocarmos a armadura dele. É a armadura dele, não é a armadura humana. Tanto isso que quando Davi coloca a armadura de Saul, ele não aguenta. O que eu aprendo com isso? Não são coisas humanas que nós precisamos. Nós precisamos das coisas de Deus, se queremos vencer no mundo espiritual. As armaduras feitas por homens vão atrapalhar na hora da batalha. Tudo aquilo que o homem inventar. Quantas coisas você já viu, pastor Valdir, em tempo de igreja? Quantas coisas, quantas propostas para crescimento, quantos, meu Deus, incontáveis estratégias humanas, e nada dá certo. Deus não quer estratégia humana. Deus quer a estratégia do céu na terra. A Bíblia diz no finalzinho ali, quando nós lemos em Efésios: pelo qual sou embaixador. Você sabe o que é ser um embaixador? Lá nos Estados Unidos tem um pedaço de terra que lá diz Embaixada do Brasil. Lá dentro daquele país existe um homem brasileiro. Ele é o representante do país lá. É um pedaço do Brasil. Se você entrar dentro daquela embaixada, as leis americanas não podem te atingir lá dentro. É um pedaço do Brasil. O que rege dentro daquele lugar, daquela embaixada, são as leis do Brasil, apesar de estar num país americano. Quando Paulo fala que nós somos embaixadores dos céus na terra, você é um embaixador. Você não pertence mais a essa terra. Você é do céu. Você é um representante do céu nesse lugar. Como que nós vamos usar armas humanas para representar uma coisa que não é daqui?
Deus tem estratégias do céu para nós, irmãos. Do céu, é um tempo de despertar. Pare de pedir oração. Ora para mim. Venha você orar. Levanta. Saia do banco, saia da plateia. Seja um intercessor. O problema é que nós não queremos pagar o preço muitas vezes. A segunda verdade que quero ministrar aqui: só vencerá quem tem a armadura completa. Irmãos, em Efésios 6, quando ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura. Toda. O problema é que nós temos, eu ouvi o pastor dizer, não lembro quem disse, crente camelo. Ele vem na igreja, toma um pouquinho de água, 30 dias fora. Vem na igreja, toma mais um pouquinho de água, 60 dias fora. Como que vai sobreviver desse jeito, irmão? Crente camelo. Quando Deus disse que ele para pegar toda a armadura. Aí, pastor, o cara vem na igreja, pega um capacete e sai. Como que você vai andar só com o capacete? Satanás vem com uma flecha no teu coração. Você está sem a couraça, você está sem o escudo. Aí volta. Aí vem, pega só a sandália. Aí sai. Aí está de sandália, mas não está de capacete, o sol queima. Aí se arrebenta, volta de novo. Deus manda tomar toda a armadura, irmãos. Toda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito isso, ficai firmes. Temos que pegar toda a armadura. Irmãos, se alguma coisa tem dado errado em nossas vidas, não é culpa de Deus, porque a obra de Deus é completa e perfeita. Se você pega as coisas pela metade, a culpa não é de Deus, é nossa, porque a obra dele é perfeita e completa. Ele mandou você pegar tudo. Se alguma coisa está faltando, não é problema dele. Isso que nós temos que entender na nossa caminhada. Quando uma pessoa chega num vestiário daquele de futebol americano, tem toda a armadura ali. Se ele resolve entrar para o campo sem o capacete, o que vai fazer? Estava lá, não pegou porque não quis. Vai botar culpa em quem? Ah não, vou entrar, mas vou entrar sem colete. Aí, onde está teu colete? Ah, está lá no armário. Não pegou por quê? Porque não quis. Tudo que Deus tinha para nós, Ele já fez na cruz do Calvário. A obra dele é completa e suficientemente para te salvar, te purificar, te lavar. Deus não tem mais nada. O melhor de Deus. Inclusive, eu no meu coração, quando nós cantamos aquele, o melhor de Deus está por vir, para mim, pastor Valdir, eu acho que está errado, porque o melhor de Deus já veio. Era o filho dele. Não tinha nada melhor no céu do que o filho dele. Ele já mandou o melhor. É nós que não tomamos posse do melhor. Nós queremos ficar igual aquela mulher comendo a migalha que cai da mesa. Deus te chamou para sentar na mesa. A obra está completa, está feita. Tomamos posse. A Bíblia nos mostra que a armadura de Paulo descreve, tem cinco partes. Havia o cinto da verdade. Era o cinto que rodeava a túnica do soldado e do qual prendia a espada. O cinto lhe dava liberdade de movimento. Os outros podem conjecturar e andar tenteando. O cristão se move livre e rapidamente, porque em qualquer situação conhece a verdade. Aquele texto que diz: o obreiro apresentai, preparado na palavra. A verdade é que que nos envolve a palavra, irmãos. Aqui, quando ele diz o cinto da verdade, o cinto da verdade era uma coisa que eles colocavam, tipo uma cinta. É isso que tem que nos rodear, é a palavra de Deus. Esse cinto é a palavra de Deus. O que tem nos rodeado? Dogmas humanos ou a palavra de Deus? O que tem medido, o que tem dado norte às nossas vidas? Conselhos humanos ou a palavra de Deus? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que se atentar mais à palavra de Deus. Às vezes pegamos conselhos de tantas pessoas do mundo e às vezes não viemos falar com nossos pastores. Esses dias eu estava aconselhando um povo, uma menina, e eu fiquei imaginando, eu falei, quando você pega conselho do mundo, ela ainda é solteira, mas eu falei, quando uma mulher casada se aconselha com outra mulher casada de um trabalho, e aí está com problema no relacionamento, o pastor Valdir falando de família,
Primeira coisa que o mundo vai dizer para uma mulher que tem problema no casamento, ou um homem: larga, você tem que ser feliz, não deu certo com esse, casa com outro. Quando você vem na igreja, não é assim. O que Deus uniu, o homem não separa. Nós precisamos estar rodeado da verdade. E quando nós falamos estar rodeado pela palavra de Deus, nós estamos rodeados de pessoas que temem a palavra de Deus, que vão nos aconselhar pela palavra de Deus. A quem você tem entregado a sua intimidade? Quem tem te rodeado? Quem tem te cercado? Com quem você tem falado? Havia a couraça da justiça. Quando um homem estava revestido da justiça, não são as palavras que os defendem contra a acusação, mas sim a vida boa. Uma vez alguém acusou Platão de certos crimes e pecados. Pois bem, disse Platão, devemos viver de tal maneira que demonstremos a mentira dessas acusações. A única maneira de enfrentar a acusação contra o cristianismo é demonstrar quão bom pode ser um cristão. Como que nós vamos derrubar tudo isso que a Veja, a Globo tem falado a respeito do cristianismo? Uma coisa que o pastor Luiz Hermínio fala, que quando a Veja fala dos cristãos, nós nos iramos. Não, eles não lêem Bíblia, eles lêem os cristãos. Eles só estão falando o que eles estão vendo. Então nós temos que dar bom testemunho. Quem que nos justifica? É Cristo. Nós não temos que lutar no mundo carnal, não. Um bom testemunho cai por terra tudo aquilo que levantarem de acusação de nós. É um bom testemunho. Você não foi chamado para se justificar, para brigar, para falar. Não, para, irmãos. Dá um bom testemunho, anda na presença de Deus. E Deus, que é a nossa justiça, vai entrar com provisão. O problema é que muitas vezes ainda somos muito carnais. Não entendemos ainda o mundo espiritual. Bom testemunho. Quem nos justifica é Deus. A Bíblia diz: vigiai e orai. Primeiro se vigia, depois ora. O problema é que nós temos orado sem vigiar. E estamos orando por coisas que já aconteceu. Coisas que já aconteceram. No dia que eu ministrei, eu falei: irmãos, uma coisa é você vir pedir um conselho antes de você tomar uma atitude. Uma coisa é você vir pedir oração depois que a corda já arrebentou. Não me procure, que eu não vou ficar orando. Já falei, pastor Valdir. Porque na hora de fazer as coisas, não procuram as pessoas para se orientar. Não vai no pastor, não vai no líder da mocidade, não faz do jeito que quer. Aí quando acontece um negócio que dá errado, pastor Valdir, ora por mim. Você não vigia e depois vem pedir oração. A Bíblia diz: primeiro vigiai, depois orai. Precisamos vigiar mais. Estamos vigiando pouco. Havia sandálias. Quem era o sinal de que alguém estava equipado e preparado para a marcha? O sinal do cristão é o seu afã de estar no caminho para pregar o evangelho e praticá-lo a outros. Ele está sempre disposto a comunicar a boa notícia de Cristo aos que não o conhecem. Sandália falava de preparação, pregação. Por onde nós passamos, as pessoas têm sentido o bom cheiro de Cristo, o perfume de Cristo? Ou somos um agente 007 no mundo aí fora? Aquilo que está aqui dentro tem que sair, irmãos. Aquilo que Deus já fez na sua vida tem que fazer na vida de muitos. A palavra diz que a criação geme à espera da manifestação dos filhos. Se nós não nos manifestarmos, como que o povo lá fora vai chegar até a salvação? Eu não quero ser culpado pelo sangue do inocente. Muitas vezes nós chegamos em alguns lugares, às vezes, pastor Valdir sabe, eu trabalho com vendas. A última coisa que eu faço é vender. Deus promove a gente a cada lugar. Às vezes você acha que chega lá e vai vender, você só fala da palavra, prega e fala, esquece até da venda muitas vezes. Por quê? Porque aquilo que está aqui dentro é muito maior do que aquilo que está pelo lado de fora. O evangelho que está aqui dentro é muito grande para ficar só dentro de mim. Eu preciso colocar para fora. Rios de águas vivas fluirão. Isso é a sandália. Isso é estar preparado para caminhar com Ele. Havia o escudo. Agora você segura aí na cadeira, irmão, que essa é a parte que eu mais gosto de tudo isso. Foi a parte que Deus mais falou comigo. A palavra de Paulo usada para o escudo não se amplia
ao relativamente pequeno escudo redondo, mas sim a um grande e oblongo que levava o guerreiro pesadamente armado. Uma das armas mais perigosas na guerra da antiguidade era um dardo aceso. Era um dardo que levava na ponta uma estopa empapada de breu. Breu, irmãos, naquela época era tipo fosse um combustível, como se fosse uma gasolina nos dias de hoje. Na época medieval, eles tinham aquelas flechas e na ponta eles colocavam essa estopa e dardos inflamados. Olha como que Paulo foi sábio em escrever isso aqui. Se nós começarmos a ver isso à luz da palavra, no mundo espiritual, tem tudo a ver. Ele diz assim: essa estopa era acesa ao arrojar o dardo, mas o grande escudo oblongo era uma arma própria para extingui-lo. O escudo era feito de 2 placas de madeiras grudadas. Quando um desses dardos chocava-se no escudo, cravava-se na madeira e a chama se apagava, extinguia sozinha. A fé pode enfrentar os dardos da tentação. Para Paulo, a fé é sempre plena e perfeita confiança em Cristo. Isto significa que a fé é sempre uma estratégia, relação pessoal com Cristo. Quando partimos estreitamente unidos a Cristo, nos vemos livre da tentação. Irmãos, se você for analisar, hoje no mundo espiritual, o diabo ele não vai vir com a flecha acesa para você. São dardos no mundo espiritual. O que segurava aqueles dardos naquela época? Um escudo de madeira. Do que é feita a cruz? De madeira. O que vai segurar esses dardos do maligno hoje contra as nossas vidas? A cruz de Cristo. E você sabe por que o escudo tem que ser de madeira? O escudo não pode ser de metal, porque aquilo que vem para você tem que parar em você, na cruz de Cristo. Que se fosse de metal, ele bate e resbala no quem está do teu lado. Se você estiver na cruz, aquilo que o diabo lançar sobre a sua vida não vai respingar em ninguém, vai parar na cruz de Cristo. A madeira da cruz é suficientemente capaz de parar todos os dardos inflamados do maligno sobre a sua vida e sobre a minha vida. Temos que estar na cruz, irmãos. Somente a cruz pode apagar os dardos. E de quantas madeiras é feita a cruz? De 2 madeiras. Aqui, ó. O escudo era 2 madeiras. Se nós entrarmos no nosso quarto e começarmos a meditar, existem coisas aqui que Deus nos revela, pastor Valdir. Deus fala tanto ao nosso coração. Muitas vezes a gente está tão natural que não percebemos o espiritual. Somente a cruz pode nos livrar dos dardos. Somente Cristo pode nos dar a vitória. Meu Deus, a cruz. Tudo está ali. Tudo se move por ali. Ali é o divisor de águas. Ali é o divisor da história. É aquela cruz suficiente para apagar tudo aquilo que o diabo tenta contra as nossas vidas. Se alguma coisa ainda chega na sua vida, se alguma coisa tem tentado te queimar, algum dardo tem pego em você, nós temos que ver o nosso cristianismo. Porque se estivermos na cruz, nada pode nos deter, pastor Valdir. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. A salvação é simbolizada pelo capacete. Lembramos sempre que a salvação não apenas olha para trás, não significa apenas o perdão dos pecados passados, mas também a fortaleza frente ao futuro ataque do pecado. A salvação está em Cristo, nos dá o perdão dos pecados passados e a fortaleza para vencer o pecado futuro. Irmãos, eu sempre simbolizo isso. Uma coisa é você estar com Cristo, uma coisa é você estar em Cristo. Quando nós estamos com Cristo, não significa que você ainda passou pela cruz. Você é igual Jó, eu conhecia de ouvir falar. Isso é estar com Cristo. Você deixa Ele em qualquer lugar e entra onde você quiser. Mas quando você está em Cristo, lembra da ilustração do templo? Hoje nós somos o templo, Ele está aqui dentro. As tábuas da lei estão aqui, o maná está aqui, a vara que floresceu está aqui, a arca está aqui dentro. Quando nós estamos em Cristo, você vai chegar num ambiente, quando você vai entrar, o Espírito Santo fala, aí não serve para você. É igual quando uma mulher está gestante. A pastora Edila, quando estava aqui, ó, estava em
Se alguém perguntasse para ela naqueles dias: onde está o Samuel? Está em mim. Está em mim, dentro. Cristo em nós, esperança da glória. Hoje ela pode dizer: aonde está o Samuel? Está com o pastor, está com o André, está com minha mãe. Já não está em nela, já está com. Ele já saiu de dentro dela. Essa é a diferença dos que andam em Cristo. Em Cristo. Nós precisamos andar em Cristo, porque o Espírito Santo de Deus não vai deixar o diabo te pegar desprevenido. Quando você chegar em algum lugar, ele vai falar: aí você não pode entrar, porque o Deus que habita dentro de você não frequenta este lugar. Essa é a diferença de estar em Cristo. E há uma espada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma que se usa ao mesmo tempo para a defesa e para o ataque. A palavra de Deus, oh Deus, a palavra de Deus é a arma para nos defender contra o pecado e para atacar e vencer o pecado do mundo. Os cavaleiros de Groel lutavam com as espadas numa mão e a Bíblia na outra. Jamais poderemos derrotar os inimigos de Deus ou ganhar as batalhas divinas sem o livro divino. Você não vai vencer batalhas espirituais com estratégias da carne e do mundo. Você só vai vencer o maligno com a palavra de Deus. A Bíblia diz: o salmista diz: escondi a sua palavra no meu coração. Não é no porta-luva do carro, não é na estante da sua casa, é no coração. É ali que tem que estar a palavra, para que nós possamos vencer o inimigo. O problema é que muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus para atacar as pessoas, mas não para olhar para nós mesmos. Quando o filho pródigo chega naquele ambiente de porco, cheio de bolotas, naquele chiqueiro, primeira coisa que ele fala: caindo em si, diz a Bíblia, caindo em si. Isaías: ai de mim. O que nós precisamos muitas vezes é olhar para nós mesmos e esconder a palavra no nosso coração. Não usarmos a palavra contra os outros, mas contra nós mesmos. Foi o que o pastor Valdir falou no início. A palavra, primeiro, ela confronta a gente. Isso aqui é uma área de confronto. O problema é que muitas vezes nós ouvimos uma palavra e falava: meu vizinho podia estar aqui, minha mãe podia estar aqui, mas se minha irmã viesse aqui hoje. Não, irmãos, vamos olhar para dentro de nós, vamos esconder a palavra no nosso coração e nós vamos vencer. Eu creio que naquele dia vai valer a pena, quando nós olharmos e vemos a igreja, quando a trombeta tocar e nós subimos. Eu creio que essa geração pensa que nunca esteve tão perto da volta de Cristo. Estava conversando essa semana com alguns irmãos e a mulher do pastor Osni, a irmã Ana também, ela falou: sabe, eu tenho uma sensação, ela falou, que parece que a gente vai ver a igreja subir. Durante muitos anos assim a gente esteve tão longe, parece que está tão perto. Eu tenho a sensação que, meu Deus, não estou falando de arrebatamento na individualidade, eu estou falando de arrebatamento no geral. Parece que está tão próximo, não tivemos tantos sinais. Finalmente Paulo chega à arma mais poderosa, a oração. São 3 as coisas que devemos notar aqui com respeito à oração. Irmãos, já estou terminando. A oração deve ser constante, deve ser intensa, não deve ser egoísta. Esse é o motivo da nossa oração. Constante, intensa, e não podemos fazer uma oração egoísta, porque muitas vezes nós dobramos o joelho para pedir. Muitas vezes você fala: Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Irmão, mas você dobra o joelho, você não para de falar, você só pede. Você já experimentou dobrar o joelho e ficar em silêncio? Dobra o joelho, fica quietinho, não fala nada. Um pai sabe o que um filho precisa. Eu tenho 2 filhos. Eu sei, de olhar para os meus filhos, eu sei qual é a necessidade deles. Eles não precisam me pedir. Você acha que Deus, que é muito mais suficiente em tudo, não sabe da nossa necessidade? O problema é que nós não damos tempo para Deus. A gente dobra o joelho e fica só falando. Finalmente Paulo se encontra à oração de seus amigos e não pede para o seu próprio bem-estar e paz, mas sim a graça de poder transmitir ao mundo o evangelho, que o amor de Deus é para todos os homens, para todo mundo. É preciso sempre lembrar que nenhum líder cristão ou pregador cristão
pode levar a cabo sua obra e o seu povo, não sustentados com suas mãos com a oração. Precisamos ter oração para que sejam sustentadas as mãos. Não existe obra sem oração. A oração. Queria convidar vocês a ficarem em pé. E por último, Deus falou ao meu coração no final dessa ministração, quando eu estava fazendo: armaduras polidas penduradas no corredor das nossas crenças não nos servirão no dia da batalha. Se você pensa que essa armadura pendurada naquele dia não vai resolver para nada, você tem que estar com ela em você. Uma armadura pendurada e polida não serve para nada. Quando nós começamos há muitos anos atrás, o João com 6 anos de idade começou a andar de moto. A primeira coisa que eu fiz foi comprar todo o equipamento, porque eu jamais ia colocar um filho meu para fazer uma trilha de moto sem equipamento, porque eu sabia o perigo que tinha. E hoje, quando as pessoas vêm pedir conselho pra gente, pessoas que vão andar com a gente, lá na igreja nós já temos uma turma boa lá, e daí os caras falam: não, vou comprar uma motinha, põe uma calça jeans e uma bota. Eu falo: não faça isso. Melhor você comprar todo o equipamento primeiro, porque eu ando faz muitos anos e nunca me machuquei. O problema é que muitos de nós sabemos o que precisamos das armaduras, mas não colocamos pela metade, não usamos na hora certa. Se colocar aquilo lá fora do ambiente, você não consegue nem se movimentar, mas no ambiente correto, aquilo vai te dar muito livramento. Precisamos saber usar a palavra de Deus nos lugares certos, nas horas certas. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Oh Deus, Tu és santo, Senhor. Criação chorou, o sol se apagou, o nosso Salvador entregue, seu corpo ali na cruz, e carregou os meus pecados. Fôlego de adeus, o Pai não pôde ver seu filho a morrer sozinho. As trevas combateu, a guerra aconteceu, a morte ele venceu pra sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou.
Jesus fala: aqueles que crerem na obra dele, crerem na cruz, não provarão a morte. Quando ele vai para ressuscitar Lázaro, ele fala: eles não provarão a morte, mas passarão da morte para a vida. Irmãos, não deixe o diabo te enganar. Nós estamos na morte. Isso aqui é morte. Ele vive. Ele vive. Ele vive. E se você quiser um dia viver com ele, você precisa aceitar o sacrifício da cruz sobre a sua vida. Não deixe o diabo roubar a semente que Deus plantou no seu coração. Efésios 6, 2:6 diz assim, ó: e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Se você quiser sentar nos lugares celestiais, você precisa aceitar ele como seu único e suficiente Salvador. Eu quero convidar você que nunca entregou a sua vida a Jesus, você que ainda está com o coração batendo aqui na boca, eu quero convidar você: saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Não deixe o diabo te enganar. Só são filhos de Deus os que aceitam a Jesus. Nós somos criaturas. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Irmãos, Jesus dá uma declaração. Ele diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que não entender isso para a sua vida, naquele dia pode ter uma decepção muito grande quando chegar diante de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, o que não é caminho é beco. Eu sou a verdade, o que não é verdade é mentira. Eu sou a vida, o que não é vida é morte. Muitas vezes você pode estar pensando, esses dias eu falei lá na igreja, no seu coração, na sua mente: quantos cultos eu já fui, quantos apelos eu já ouvi, esse é mais um daqueles, eu vou deixar para amanhã. Quem garante que você vai estar aqui amanhã? Quem garante que nós vamos ter esse fôlego de vida que nós temos o privilégio hoje? Hoje Jesus está te dando uma oportunidade para você reconhecê-lo, Ele na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, aquele que talvez nunca tenha aceitado a Jesus, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Existe uma festa no céu para cada pecador que se arrepende. Você tem noção de quão valiosa é sua alma para Deus? Ele mandou seu único filho morrer na cruz por mim e por você. Temos alguém que quer reconhecer a cruz sobre a sua vida nesta noite? Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Não deixe o diabo roubar essa semente que está no seu coração. Muitas pessoas dizem: todos nós somos filhos de Deus. Isso é mentira do diabo. Nós somos criaturas de Deus. Nós passamos a ser filho quando aceitamos o sacrifício da cruz. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus te projetou no céu. Ele só está esperando você com os braços abertos.